Saudações a todos, sou a professora Marielle Nóbrega, especialista em educação infantil, gestão e prática pedagógica, especialista ainda em alfabetização, trabalho didático do professor alfabetizador. Estamos aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a educação especial, o que vem a ser a educação especial, um pouco do histórico, como que está hoje a educação especial dentro das escolas, como que o governo está vendo a educação especial. Então, para início, a gente quer lembrar um pouquinho da história. A educação especial, lá no século passado, ela era vista como algo inerente à sociedade. Então, não existia um atendimento, não existia uma visão para essa pessoa que nascesse com uma deficiência, com algo diferente. A gente pode relacionar também a religião. O padre, os sacerdotes, eles diziam que todo ser humano tinha que ser parecido com Deus. Eles tinham que ter uma aparência com relação a Deus. Se essa pessoa nascesse com uma deficiência, com alguma coisa diferente, seja no seu processo físico, no seu corpo físico, social, seja no seu mental, ele era excluído da sociedade. Então era uma relação bem religiosa. Parece com Deus, é ser humano. Não parece com Deus, não era visto como ser humano. Era excluído, era escondido, muitas vezes eram levados à morte. Até a gente tem um filme muito clássico, Corcunda de Notre Dame. Esse filme nos mostra exatamente como era visto o portador de necessidade especial no século passado. O Quasímodo, que era um personagem que tinha uma deficiência física, ele foi escondido dentro de uma igreja, ele era criado por um sacerdote, mas ficou muitos anos escondido por conta da sua deficiência. Ele era colocado fora da sociedade porque ele tinha uma deficiência física. Muitos outros passaram por isso, muitas pessoas passaram por isso, alguns foram levados à morte, como eu já disse anteriormente, mas por que isso? Porque ele era diferente. Até que alguns pais, revoltados com essa situação, porque eles tinham um filho com deficiência, estavam cansados de esconder seu filho, começaram a lutar pela defesa desse filho, para que esse filho não fosse tirado do corpo da família, porque alguns eram retirados da família contra a vontade da própria família. E aí eles, revoltados, começaram a se unir em busca de um atendimento, em busca de uma aceitação dessa pessoa com deficiência física, com deficiência mental. Qual fosse a deficiência? Ele era excluído da sociedade. E foram esses pais que começaram, que deram esse ponto de partida ao atendimento a portadores de necessidade especial, que hoje a gente vê aí dentro das escolas, muito bem aceito. A gente já ouve falar em inclusão dessas pessoas que têm o direito, que é um ser humano e tem esse direito de estar participando da sociedade, né? Então, nesse processo histórico, a gente pode destacar algumas coisas, como o misticismo, que se ele não tinha a semelhança de Deus, ele não era um ser humano, isso era um misticismo. Um preconceito, ele era deixado de lado, ele era escondido. Castigo, aquele que tinha uma deficiência muito forte, uma deficiência mental, que não podia estar entre meio nem a sua própria família, ele era castigado até a morte. Então são coisas assim horríveis que a gente escuta, mas que eram fatos reais, que ocorreram há anos atrás com o deficiente. Então hoje, quando a gente vê o deficiente dentro da escola, dentro da sala de aula, sendo atendido, a gente vê que é um avanço muito grande diante do que eles já passaram anteriormente, diante do que muitos já passaram. Então, fora essa obrigação do governo que tinha de tirar esse membro da família, existiam ainda outras famílias, principalmente aquelas de poder aquisitivo maior, que abandonava o seu deficiente, o seu PNE, ou muitas vezes a própria família tinha preconceito, escondia de vergonha. Mesmo depois dessa união dos pais, dessa luta para inserir esse ser, esse indivíduo na sociedade, muitas famílias ainda continuaram escondendo. Até hoje existem famílias que não aceitam, são preconceituosas, não aceitam que aquele membro da família tem que ter um atendimento especial, um atendimento diferenciado. Tem família que esconde, tem família que a gente chama, como professores, você chama os pais e fala: olha, pai, dá um olhar diferenciado ao seu filho, leva o seu filho a um especialista, dá uma olhadinha porque ele está com dificuldade de aprendizagem, pode ser que ele tenha alguma deficiência, e os pais não aceitam. Eles se revoltam contra a escola, se revoltam contra o professor, acham que o professor está rotulando o seu filho, e nem sempre é assim. Nós que estamos na sala de aula, a gente está participando da vida dessa criança, a gente sabe que, de repente, essa criança precisa, sim, desse atendimento especializado, que essa criança precisa ter um atendimento para que ela possa avançar dentro da sociedade, na sua aprendizagem, no seu meio social, na sua interação com o outro. Ela só vai interagir com o outro diante de uma ajuda de um profissional de fora que não seja somente o seu professor.
Até porque o professor hoje dentro da sala de aula, ele trabalha sozinho. Ele não tem ajuda de um especialista, ele não tem ajuda extra para que ele atenda essa criança. Então, numa sala de aula com 30, 35 crianças, o professor sozinho ele não vai dar conta, ele vai precisar de uma ajuda. Então, se a família tem consciência disso, vai ser muito mais fácil desenvolver a aprendizagem com essa criança do que a família negar e o professor tentar sozinho.